Fala comigo, Colossais, aquele forte abraço para você que está conectado aqui na plataforma YouTube e ligadinho no nosso canal Geração Colossal. Um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Que Deus continue abençoando a sua vida poderosamente. Nesse vídeo vamos falar a respeito de Lucas Arcanjo, o melhor goleiro do Brasil. Rapaz, não sou eu que estou falando não. Segundo a galera do Sport TV, que fizeram a seleção aí do melhor goleiro do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Então, isso deixa indícios de que Lucas Arcanjo talvez não seja o melhor para muitos, mas está entre os melhores goleiros. E, verdade seja dita, ele vem fazendo um grande Campeonato Brasileiro, apesar do time não estar fazendo uma boa campanha. E se um goleiro... Porque o goleiro é bom quando ele se destaca, quando ele é exigido, né? A tendência é que o goleiro que se destaque é quando o time tenha uma defesa vulnerável. É o que acontece no Vitória e por isso o Lucas Arcanjo vem se destacando. Mas nem tudo foi sempre um mar de rosas na vida de Lucas Arcanjo. E a gente vai falar dessa trajetória dele até aqui, desde 2019... quando ele surgiu no time profissional, até 2025, a gente vai fazer um balanço geral da carreira do jogador, né, falando dos seus altos e baixos, e também qual é o futuro que o Vitória planeja para Lucas Arcanjo. Se ele vai permanecer para as próximas temporadas, ou se o Vitória pretende vendê-lo. A gente vai falar sobre isso, né? Vamos contar detalhes aqui em relação a tudo isso. Mas antes só vou te pedir uma moral, por favor, deixa o like aí para fortalecer este vídeo, faça parte da nossa família se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ative o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo como esse. Clica no botão hypar que ajuda demais no desenvolvimento do vídeo aqui na plataforma. E para você que não me conhece, eu sou o Lúcio. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Geração Colossal, o canal de todo torcedor do Esporte Clube Vitória. E ditas todas essas coisas importantes, sem mais delongas, depois da vinheta, simbora pro vídeo. Bom, família, é o seguinte, vamos falar de Lucas Arcanjo, nosso paredão, né, que vive uma excelente fase, mas é preciso ressaltar que é um goleiro que ainda hoje é muito criticado, né? Será que é justo as críticas ou não? Ele falha demais? A gente vai tentar fazer um balanço completo em relação a esse jogador, né? Primeiro, é preciso ressaltar que Lucas Arcanjo foi um goleiro que subiu da base para o profissional. Para quem não sabe, ele é da base do Vitória. Acredito que a maioria das pessoas saibam disso. Em 2019, tempos sombrios do Esporte Clube Vitória. Em 2019, o Vitória estava na Série B, né? E Lucas Arcanjo já foi reserva de goleiros como Ronaldo, que hoje está no rival, Kaique, que rodou aí, também um goleiro muito contestado, também falhou demais, e até de Dalton um pouco mais para frente, né, na terceira divisão. Então é isso. Falando da trajetória de Lucas Arcanjo, é um goleiro que demorou muito para maturar porque ele subiu, foi lançado aos Leões em tempos sombrios do Vitória. Eu vejo muito torcedor, inclusive do Vitória, questionando por que jogadores de outros clubes conseguem maturar tão rápido. É fácil um Hendrick da vida subir para o profissional no Palmeiras jogando com bons jogadores, tendo uma boa estrutura, tendo a torcida ao seu favor. Eu quero ver Hendrick subir no Vitória e conseguir ter o mesmo êxito do que ele conseguiu ter no Palmeiras, que tinha toda uma estrutura para que ele pudesse ter esse processo. Então eu acho que o processo de Lucas Arcanjo demorou um pouco mais porque ele subiu no fogo, na Série B. E dentre essa subida dele, o Vitória teve quedas. O Vitória caiu para a terceira divisão, e aí ficou naquele processo, subindo, descendo. Hoje estamos na primeira divisão. Então, tudo isso foram processos para que o goleiro
pudesse maturar. Por isso que ele demorou. Porque se o Vitória tivesse numa boa fase, com certeza ele iria maturar um pouco mais rápido. Mas existiu altos e baixos na carreira de Lucas Arcanjo simplesmente por conta disso. E vamos combinar, nós torcedores do Vitória somos muito exigentes. Não temos paciência com nossos meninos da base. É preciso ressaltar isso. A gente pede tanto que um técnico, o presidente, a diretoria, né, cuide dos meninos da base para que eles possam jogar no profissional. Quando os meninos sobem, nós somos os primeiros a enxurrar críticas, a descer críticas nos jogadores. Porque esperamos muito daqueles jogadores. E temos que entender que existem processos. Hoje, Lucas Arcanjo, por sua insistência, porque se a gente for olhar, não era nem mais para ele estar aqui. Quantos da base na época dele não estão mais aqui? Cabral, o próprio Kaique e outros jogadores aí. Tantos passaram aqui nesses longos anos de Lucas Arcanjo aqui, de carreira de Lucas Arcanjo no Sport Clube Vitória, mas ele permaneceu. Mesmo depois de tantas críticas, mesmo depois de tantas vaias, mesmo depois de tantos momentos ruins, ele continuou aqui. Então, a insistência fez com que ele hoje estivesse colhendo esses frutos. E está sendo reconhecido, fazendo um excelente campeonato brasileiro. Não é de agora, né? Ele foi o goleiro titular da nossa campanha, título de campeão brasileiro da Série B. E nos ajudou bastante também na terceira divisão, na reta final ali, né? Tudo bem que Dalton foi o titular, mas ele também entrava em alguns jogos, ganhou maturidade para hoje estar tendo esse êxito, né? Agora, vamos falar do momento atual do jogador, né? Daqui a pouco a gente vai falar de relação com a torcida, mas vamos falar do momento atual, que eu quero mostrar aqui um dado que é muito interessante, cara. Muito interessante de verdade. Vamos lá, ó. Ele é líder de defesas no Brasileirão Série A de 2025, com 34 intervenções em apenas 6 partidas. Média impressionante de 5,7 defesas por jogo, conforme levantamento da Datafute com base nos dados da Opta. Ele está à frente de goleiros renomados como Cássio, do Cruzeiro, com 27 defesas, João Ricardo, do Fortaleza, com 25, e Kaique França, com 23. Né? Esse dado aqui é importante. Agora, vamos falar de dados globais, estatísticas globais. Ranking mundial de defesas em 2025. O levantamento feito pela plataforma SofaScore, considerando goleiros das 20 principais ligas do mundo, Lucas Arcanjo ocupa a 7ª posição, com 81 defesas realizadas na temporada até o momento. Né? Ele chegou a entrar em 7º lugar nesse ranking de defesa, então é um jogador que é muito exigido por conta da, como a gente sabe, né, limitação da nossa defesa. O Vitória costuma dar muitos espaços para os nossos adversários, por isso que Lucas Arcanjo é muito exigido. Né? Então ele vive um momento, talvez o melhor momento da sua carreira, né? E a gente vai falar, vou mostrar aqui para vocês agora, porque ele foi escolhido o goleiro do primeiro turno do Brasileirão, segundo um programa da Sport TV. A gente vai ver o momento aqui, vou soltar o vídeo aqui pra gente acompanhar junto a escolha da bancada, beleza? Vamos nessa. Entendeu? Todo mundo tem peso igual aqui. É o seguinte, vamos aos goleiros. Ah, só mais uma questão. Eu coloquei aqui nos nossos jogadores, eu usei as seleções das rodadas para usar como base a escolha daqueles goleiros que estão aqui. Então eu coloquei goleiros que foram mais escalados na seleção, né, de cada rodada do Brasileirão, e aí quando tem empate para deixar 5, 6 opções ali, aí eu escolhi, tá legal? Então é o seguinte, ó, goleiros, Gabriel Brazão, do Santos, Léo Jardim, do Vasco, Lucas Arcanjo, do Vitória, Rafael, do São Paulo, Rossi, do Flamengo e Thiago Volpi, do Grêmio. Esses são os jogadores que foram mais votados aí nas seleções da rodada. Grafa, começo contigo. Qual é o goleiro do primeiro turno do campeonato? Cara, o Brazão se destacou muito nessas últimas rodadas. Nas vitórias do Santos, no começo do campeonato ele não estava fazendo um grande campeonato. Para mim, desses goleiros aí, acho que o Rossi é o mais regular de todos, mas também é o menos exigido. Eu vou de Lucas Arcanjo, do Vitória, que
Assim, o Vitória tá fora da zona de rebaixamento hoje por conta dele. Então vou te dar mais um dado. O Lucas Arcanjo foi o goleiro que mais vezes apareceu na seleção da rodada nesse primeiro turno. 3 vezes. Então os outros apareceram 2 vezes. Mas assim, desde o começo do campeonato até agora, ele manteve um nível de atuação, mesmo o Vitória não fazendo um grande campeonato. Lucas Arcanjo pro gráfico. Não está na lista aqui. Tá bom, bom voto. Ele evitou 7,5 gols no campeonato. Então, o meu voto já seria no Lucas Arcanjo, né? Eu fiquei na dúvida, na verdade, entre Brazão e Arcanjo. Mas eu vou de Arcanjo. Então, Arcanjo será o goleiro com o meu voto e o do Grafa. Mas o Walter fez um bom jogo. Temos bons goleiros nesse campeonato brasileiro, é verdade. Um baita campeonato. O Walter esteve só em uma rodada na seleção do campeonato. Tá aí, família, eles falando a respeito, né, do goleiro, primeiro goleiro do primeiro turno, e eu considero também Arcanjo o melhor goleiro, porque foi o goleiro mais exigido, que mais fez defesas difíceis, defesas complicadas. Brazão também está fazendo um bom campeonato, porque o Santos também tem uma defesa muito ruim, muito fraca, e ele está fazendo grandes jogos, grandes defesas. Mas Lucas Arcanjo, cara, nenhum goleiro foi tão exigido quanto o Lucas Arcanjo nesse Campeonato Brasileiro de 2025, né? Eu acho que foi justo essa escolha aí dele como melhor goleiro, porque hoje ele é o melhor goleiro do Brasil, brigando ali com o Brazão, com o próprio Walter do Mirassol, que tá agarrando bem. Mas é isso, né? Agora, falando da relação dele com a torcida, a gente sabe que não é uma relação de só flores, né? Porque a torcida do Vitória, eu acho que a torcida do Vitória é uma das mais exigentes do mundo, né? É uma torcida que abraça, que ama, mas com a mesma intensidade cobra e vaia. Porque se você conseguir fazer grandes jogos, se você ter carisma, você vai ter o apreço da torcida. Mas se você começar a fazer jogos ruins, medianos para baixo, não se entregar dentro de campo, a torcida vai cobrar com a mesma intensidade. Então eu acredito que é isso que acontece com o Lucas Arcanjo. Porque ele não é um goleiro que é sólido o tempo todo. Tem momentos que ele também falha, mas isso é normal de todo goleiro, gente. Não existe um goleiro perfeito, os melhores goleiros falham. Eu já vi Emanuel Neuer falhar. Eu já vi Oliver Kahn falhar. Entendeu? Até mesmo um dos ídolos do Vitória, que é o colombiano Viáfara, que para mim foi um dos melhores goleiros da história do clube e também para muito torcedor, já cansou de falhar. Viáfara caía nas graças da torcida porque era um cara carismático, fazia gol, mas também falhava. E por que com o Lucas Arcanjo, que é um cria da base? Porque ele está sustentando a parada na defesa do Vitória. Se não fosse o Lucas Arcanjo, eu concordo com o comentário do rapaz aí, do Sport TV. Se não fosse o Lucas Arcanjo, a gente hoje estaria na zona de rebaixamento, uma situação complicada. Mas as grandes defesas que o Lucas Arcanjo fez, salvou o Vitória em muitos momentos. Eu não vou dizer que é injusta a cobrança do torcedor diante de Lucas Arcanjo, mas em alguns momentos é preciso apoiar mais do que cobrar. E nesse momento ele precisa mais de apoio, porque ele vem sustentando a parada aí. Não é à toa, né? Se muitos aqui não reconhecem, o pessoal de fora aí, inclusive a mídia que é sulista, né? Que dá preferência aos jogadores de lá, aos times de lá, tá reconhecendo o valor de Lucas Arcanjo. Então, você, torcedor do Vitória, não pode fazer menos que isso. Não é verdade? Eu só acho isso. Agora vamos falar aqui se Lucas Arcanjo será vendido ou não. É o seguinte, eu estava conversando com um setorista do esporte, um amigo meu, e ele estava falando para mim no off que Yuri Romão, presidente do esporte, está interessado em comprar o goleiro Gabriel, que é um goleiro do Vitória e está emprestado ao esporte. A gente já sabe da história de Gabriel, Gabriel não deu certo aqui, porque Lucas Arcanjo vive um grande momento, mas Gabriel é um goleiro de um bom nível. E Yuri Romão, presidente do esporte, está interessado no goleiro. Aí, segundo esse setorista, Yuri Romão conversou com o Fábio Mota. O Fábio Mota falou que não vai ceder o goleiro, que pretende contar com Gabriel para a próxima temporada. Isso me deixou um pouco reflexivo. Porque vira e volta, Fábio Mota fala que precisa vender 1 ou 2 ativos para que o Vitória tenha renda, para que isso ajude nas finanças do clube. Eu acho que Lucas Arcanjo não vai durar muito tempo no Vitória se ele continuar fazendo esses grandes jogos que ele vem fazendo.
Porque antigamente a gente tinha um Mateuzinho, a gente tinha um Dudu, jogadores, né, que chamavam a atenção pelo seu bom futebol. Hoje Mateuzinho está em baixa, Dudu nem está mais no Vitória. Só temos um ativo no clube que é Lucas Arcanjo, que inclusive chamou a atenção do próprio Fluminense recentemente. E vira e volta é um goleiro que chama a atenção de muita gente. E sendo selecionado como o melhor goleiro do primeiro turno, com certeza vai chamar mais a atenção. Talvez ele não saia agora, porque é importante para o clube. E hoje a gente não tem um goleiro de um bom nível na reserva. Temos apenas Thiago Couto, que é um goleiro que não é tão relevante. Ainda precisa se mostrar. Era reserva no Sport. Temos um Fintelman, que é um jovem goleiro. Eu acho que tem grande potencial para isso, mas precisa ser mais trabalhado. Então, eu acho que o Vitória pode segurá-lo agora. Mas no final da temporada, na temporada que vem, se ele continuar nessa batida, ele não vai permanecer. E aí a ideia do Vitória é retornar com o Gabriel, que está fazendo bons jogos lá no Sport, para que ele seja o titular finalmente aqui no Vitória. Porque ele foi contratado para ser titular, só que a ida, felizmente, né, a ida de Lucas Arcanjo ao Fluminense melou, e aí Lucas Arcanjo permaneceu e Gabriel ficou insatisfeito na reserva. Né? A história é mais ou menos basicamente essa. Então, provavelmente, na temporada que vem, não é informação, não conversei com ninguém do clube, mas sim estava conversando aqui com pessoas de fora do esporte, que falou que Fábio Mota não vai ceder Gabriel, que Gabriel vai seguir seu contrato até dezembro, depois vai retornar para o Vitória. Então isso deixou com pulga atrás da orelha. Tá bom? Eu quero saber a sua opinião em relação a tudo isso que foi falado. O que é que você acha sobre esse momento de Lucas Arcanjo? Eu quero te fazer uma convocação aqui nesse sábado. Vamos apoiar o nosso paredão, o melhor goleiro do Brasil? Vamos aplaudi-lo? Vamos gritar o nome dele no Barradão? Eu vou fazer essa convocação aqui para vocês, porque a gente costuma só aplaudir, gritar jogadores, né? Kaiser que faz gol, jogador A, jogador B. Mas vamos aplaudir o nosso paredão? Vamos gritar o nome dele durante o jogo, antes do jogo ou depois do jogo? Beleza? Esse é o seu momento de expressar seu sentimento aqui embaixo, porque este vídeo está acabando imagens, mas vai continuar o debate sadio aqui, no seu espaço, nos comentários. O nome da palavra é gratidão. Eu fui, mas eu volto logo. Não fica com saudade, não. Tamo junto, família. Um grande abraço. Fiquem todos com Deus. Eu fui e até a próxima. Valeu, Colossais!